Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de programação Web 1. Hoje a gente vai falar um pouco como configurar nossos layouts responsivos nas nossas páginas usando a tecnologia de grid. Para facilitar a nossa vida, a gente vai utilizar a tecnologia de grid que é utilizada no Bootstrap. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai baixar também o Bootstrap, porque não tem a necessidade de a gente baixar o Bootstrap inteiro, tá? A gente só vai baixar, na verdade, a parte que interessa para a nossa videoaula, que seria a parte do Grid CSS, que é o que a gente vai aprender. Bem, essa técnica utilizada lá no Bootstrap divide o nosso grid, né? Divide a nossa interface em 12 partes, né? E a nossa função vai ser distribuir dentro dos nossos containers dentro dessas 12 colunas, né? E nessas 12 colunas a gente pode fazer o que? Por exemplo, eu vou inserir um container aqui que vai ter um logo. Então eu falo, olha, esse logo vai ocupar 3 colunas. Eu posso falar assim, ó, esse logo ocupa 3 colunas e esse menu ocupa 9 colunas, enquanto esse banner aqui embaixo ele já vai ocupar as 12 colunas. Poxa, mas e como que isso funciona para a medida que a gente aumentar e diminuir o tamanho da nossa ideia, né? Ele se adaptar, né? Para a gente poder fazer um layout responsivo. Bem, a gente pode informar para ele isso que a gente vai aprender nessa aula, que quando eu tiver uma interface muito pequena, eu quero que essa distribuição fique nesse formato, por exemplo, onde o logo ocupa as 12 partes, né? Porque essas 12 colunas, elas continuam as mesmas 12 colunas, independente do tamanho da interface que a gente estiver trabalhando. Se a gente tiver com a configuração, por exemplo, de 200 pixels ou uma configuração de 1200, ela continua dividindo a nossa interface em 12 colunas, né, de mesmo tamanho. Então, quando a nossa interface estiver muito pequena, eu quero que o logo ocupe toda a interface. É isso que eu estou falando aqui, na verdade, né? Eu quero que o menu ocupe toda a interface, o banner também, 1, 2 e 3 aqui, porque está até o 3 antes, mas não faz muita diferença, né? E quando essa interface ela tiver menor, maior um pouco, seria pequena, né? Esse logo eu quero que ele ocupe três partes aqui, no caso três colunas, e que o meu menu ele ocupe as outras 9 colunas. E nessa configuração eu gostaria que o meu banner aqui ele ocupasse primeiro as 6 colunas e esse outro as outras 6. E esse banner de baixo ele iria ficar com a gente aqui com as 12 colunas. E o rodapé vai ocupar sempre as 12 colunas. Quando eu tiver uma configuração de tamanho normal, digamos, eu já quero que o meu logo, a minha distribuição dos containers fique desse formato, onde eu tenho um logo, menu, e como eu estou numa tela maior, banner, né? No caso o 1, o 2 e o 3 fiquem um do lado do outro, sendo essa distribuição aqui, cada um ocupando 4 colunas, né? E o rodapé ocupa toda as colunas, né? Então assim, a gente vai aprender a fazer essa distribuição. O CSS do Bootstrap ele traz os recursos que vai ajudar muito a gente a fazer essa distribuição aqui. E eu até coloquei aqui uma parte da configuração, né, que fica no arquivo de ajuda do Bootstrap, que ele fala sobre o grid, justamente o grid. E a gente vai ver que a gente tem aqui 4 divisões de tamanhos, né? Aqui a gente tem dispositivos small muito pequenos, né? Então esses aqui são dispositivos muito pequenos. E a gente vê aqui uma classe CSS que ele aplica. Então a gente vai utilizar essa classe CSS para poder fazer essa configuração. A gente vai entender como é que ela vai funcionar lá. Quando eu tiver numa interface pequena, né, de tablets, por exemplo, né, então a gente coloca aqui já o tamanho em pixels, né, maior, que for menor, né, do que 768, a gente vai aplicar essa classe CSS. Tá vendo que essa aqui é SM, essa aqui é XS e essa daqui MD e essa daqui LG, dependendo do tamanho
que a gente for estar utilizando. Então, basicamente, esse CSS que a gente vai utilizar, ele vai trazer essas configurações já prontas para a gente só aplicar as classes. Então fica muito mais fácil da gente fazer a configuração do nosso layout responsivo com esse modelo, né? Então vamos lá, eu já deixei os links dentro do Moodle, então fica fácil para vocês buscarem, tá? Então primeiro a gente vai ver como que a gente baixa. Eu já coloquei esse link aqui lá no Moodle. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, vai desmarcar, porque eu não quero baixar todos os arquivos, né? Eu quero baixar somente o Grid System, que é esse cara aqui. Aqui também eu vou desmarcar todos. A única coisa que vai ficar marcada mesmo, o único item vai ser o Grid System, tá? Vamos lá no final, né? Porque a gente não vai baixar o Bootstrap todo. E aqui no final eu mando compilar. Vamos lá. Ok. Aqui eu mando compilar e fazer o download. Ele vai fazer e vai me abrir aqui o download, né? Nessa pasta que vai vir, ele vai vir com uma pastinha com o nome CSS. O arquivo que a gente vai aplicar pode ser esse daqui ou esse, tá? Esse aqui é um arquivo mimificado, né? Um arquivo reduzido desse cara, mas faz a mesma coisa. Eu coloquei esse daqui lá para a gente estar utilizando o Bootstrap CSS, ok? É esse arquivo que a gente vai utilizar. E a documentação também eu coloquei lá para vocês. Vocês vão ver que aqui tem toda a documentação daquela parte de grid, inclusive o print aqui que eu coloquei para vocês, que vai descrever como que a gente faz a configuração dentro da nossa página, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a configurar o nosso ambiente. Primeiro, eu coloquei aqui um arquivo HTML, não tem nada configurado ainda, né? E um CSS. Nesse CSS, o que eu fiz foi o seguinte, né? Eu configurei essas duas classes, que essas duas classes aqui a gente vai ver, elas já estão declaradas dentro do arquivo do Bootstrap CSS. Então elas já têm uma configuração dentro desse arquivo. Para a gente poder aplicar, a gente vai pegar e vai declarar ele aqui. Lembrando que ele tem que ser antes do nosso arquivo. Então eu vou copiar aqui o nosso arquivo aqui, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou mudar, porque o nome do arquivo que eu coloquei aqui é Bootstrap. Ok? Para a gente começar a fazer a nossa configuração, a primeira coisa que a gente vai fazer vai escrever uma div aqui para a gente ver como que ela vai ser aplicada. Então vamos fazer uma div aqui, né? E dentro dessa div aqui eu vou colocar um H1. E dentro desse H1 eu vou colocar, por exemplo, vou colocar menu, né? E vou salvar ele. E a gente, para poder visualizar como que ele vai ficar, vamos dar uma olhada só aqui, vai ficar normal, né? Só vou atualizar aqui o menu, né? Eu coloquei o fundo cinza para a gente poder ver as diferenças, né? E o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essa configuração desse div. Opa, aqui está errado, é div, né? Opa, ok. Desse div aqui, e vamos colocar a classe nele, que seria aquela classe que a gente tem aqui que chama container, né? Ele colocou a classe com o mesmo nome. Então vamos usar essa classe container aqui para poder estar classificando esse cara. A gente colocou aqui para o nosso container ele ficar de uma cor diferente, justamente para a gente ver a diferença. Então ele vai ficar numa corzinha um pouco diferente. Vamos salvar esse cara e vamos ver lá como é que ele vai ficar. Ó. Gente, vocês estão vendo que ele ocupou aqui, já delimitou o tamanho, né? Eu não fiz nada, a gente só simplesmente configurou o container. E vocês vão ver que ele vai dar saltos, tá vendo? Porque de acordo com a configuração, ele vai dar alguns saltos para alterar o tamanho. Essa configuração ele tem um número de colunas já determinado que ele faz o salto, e a partir de determinado momento ele faz um layout fluido, que é o layout que reduz aos poucos.
A diferença desse para o fluido que ele vai fazer essa configuração, mesma configuração, mas sem esses saltos. Então a gente vai estar utilizando esse container traço fluid, que é uma classe que já está declarada dentro lá desse nosso arquivo CSS. Isso tem que ser bem claro, tá, gente? A gente não está fazendo mágica aqui não. Esse cara aqui já está declarado aqui dentro. Então vamos salvar e vamos testar. Você vai ver que a diferença que vai acontecer aqui é que esse cara vai ficar sempre preenchendo, ó, tá vendo? Não dá para ver, mas ele está sempre, ele já vai aumentando e diminuindo sem estar demonstrando o salto entre as colunas, né? Que acontece daquelas 12 colunas que eu expliquei a vocês agora há pouco, ok? Bem, agora que a gente colocou o menu, vamos fazer com que ele ocupe somente parte, né? No caso aqui, somente três partes lá do nosso grid. Para fazer isso, quando a gente quiser que ocupe três ou todas as partes, a gente vai ter que fazer uma notação. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar outra div aqui, né? E deixa eu colocar aqui dentro de uma div, ok. Eu vou colocar outra div, vou explicar depois cada uma delas, tá? Ok, vou colocar outra div aqui. Bem, vamos lá, agora eu vou colocar essa classezinha aqui dentro. Vou colocar aqui dentro. Podia ter colocado lá em cima, mas problema não. Vou colocar aqui. Ok. Mas só que esse cara aqui eu vou colocar na primeira, porque todo layout vai ser fluid aqui, né? Vai seguir esse padrão que a gente está especificando. Na segunda aqui eu vou especificar que eu vou iniciar uma linha. Então eu declaro também lá no nosso CSS do Bootstrap, a gente tem essa classe que especifica. Então a gente tem que colocar nesse padrão, tá, gente? Então vamos colocar aqui home, ok? E o próximo passo agora, a gente vai fazer a configuração propriamente dita de como que eu quero que essa div fique a aparência da div, né, que eu quero. E para isso a gente vai colocar uma classe aqui. Essa classe que eu vou colocar, primeiramente eu vou colocar ela para ocupar as 12 linhas. Então a gente vai fazer igualzinho tá aqui no naquele exemplo nosso que está na documentação, ó. Eu vou estar utilizando esse daqui, ó, call, e eu vou colocar a configuração para quando for muito pequeno. Então eu vou colocar para ela ocupar os 12, tipo, vou fazer primeiro a configuração aqui, ó, tá? Então eu quero fazer essa configuração, então quando for small, eu quero que ocupe os 12. Então, como eu quero o small, que é o menor interface, extra small, que é a menor interface, eu vou colocar essa classe aqui, que é o call xs. Então eu coloco aqui, ó, call -xs. Aí logo em seguida eu vou colocar, ó, quando for uma interface muito pequena, eu quero que ele ocupe o quê? 12 colunas. Bem, só isso daqui já vai fazer com que a gente faça com que esse item nosso, né, da div, ele vai ocupar as 12. Bem, para ficar igual ao nosso exemplo, eu vou colocar aqui logo, né? E a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar uma cor aqui, né? Eu vou colocar um style sheet direto aqui e vou colocar um background color igual a, vou colocar green. E eu vou colocar uma cor da fonte, uma cor branca, né? Então a gente coloca aqui tralha, FFF, color, né? Lógico. Pronto. Beleza. Feito isso, vamos ver como é que a gente fica lá. A gente não vai ter muita mudança, né? Porque está ocupando as 12. E aqui a gente vai fazer uma atualização agora. Bem, já atualizou, tá vendo? Então, ó, até agora eu configurei ele está ocupando as 12, né? Então agora eu vou fazer toda a configuração daqueles itens, tá? Dentro aqui do nosso texto, dentro do nosso HTML.
Eu vou dar uma pausada no vídeo para mim fazer todos de uma vez e depois eu volto para a gente configurar, ok? Só para não demorar. Bem, pessoal, então eu já copiei e colei o texto, né? Só modifiquei os nomes, né? Coloquei um menu, um banner. Então a gente fez basicamente essa configuração aqui que a gente viu aqui quando a gente tem uma tela muito pequena. E para mim marcar essa tela muito pequena, vocês vão ver que todas as tags que eu coloquei aqui, elas estão com esse XS, que na configuração lá da documentação do Bootstrap fala que é o Extra Small Device. Então, quando eu tiver uma interface de telefone, que é uma interface muito pequena, eu uso esse cara. E no nosso caso, a gente está utilizando aqui, quando for essa interface muito pequena, ele vai estar com 12 colunas. Agora, como é que a gente vai fazer para configurar esse cara à medida que ele aumentar a interface, para que ele modifique essa configuração, né? Que ele possa se adaptar a tamanhos diferentes. Então, como é que a gente vai fazer? Da mesma forma, né? A gente vai dar um espaçozinho aqui, opa, ué, o que está apagando aqui? Dá um espaço, isso. E aqui eu vou colocar agora, na verdade agora eu quero testar quando a interface não for uma interface pequena, que seria uma interface de tablet, por exemplo, qual é a configuração que vai ficar. Então aqui eu já vou configurar, olha, call, traço, aí eu vou colocar, no nosso caso é SM, olha só, esse menu, esse logo, quando essa interface ela for numa interface de um tablet, eu quero que ela fique com 3 colunas, que é essa configuração aqui, ó. Vamos pegar a segunda configuração aqui, ó, para uma tela por exemplo, de um tablet. Então ele vai ocupar aqui 3 colunas, ó, o nosso logo. E eu quero que o menu ocupe as outras 9 colunas. Então eu vou vir aqui, ó, embaixo, vou adicionar, eu vou falar assim, ó, quando a interface for do tipo SM, que é do interface de tablet, né? Eu quero que ela fique com 9. Então, olha só, 3 com 9, 12. Fechou a primeira linha, né? Beleza. Então, olha só, nessa configuração eu quero que o nosso banner aqui, um ocupe 6 e o outro ocupe as outras 6 colunas. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu tenho o banner 1 aqui, eu quero que nessa configuração, eu vou copiar aqui para ficar mais rápido, ele vai ocupar 6 colunas. A mesma coisa vai acontecer no banner 2, que eu também quero que ele ocupe 6. Mas nessa configuração de small, no terceiro banner que é o de baixo, eu quero que ela ocupe 12, porque ele vai ocupar essas 12 aqui, ó, ok? Né? E o nosso rodapé ele também vai ocupar as 12. Se a gente quiser omitir esse cara, ele não vai fazer a modificação, vai manter sempre nas 12, né? Mas a gente pode colocar aqui também as 12, né? Então, vamos ver como é que vai ficar agora, ó. Salvei. Vamos lá, agora a gente vai atualizar aqui, né? Ó, olha que interessante, né? Aqui ele já está na configuração que a gente fez, tá vendo? Ó? Mas só que quando a gente reduz, ó, ele já volta para o tamanho normal, que esse aqui seria uma interface de um celular. Esse daqui seria o tamanho que ele faz a modificação, tá vendo? Ó, ele já modifica e coloca naquele padrão. Vocês vão ver que isso aqui é um padding, tá, gente? Que está aqui. A gente depois, se vocês quiserem, a gente pode tirar também. É só tirar lá do container lá, né? Que a gente declarou. Ok? Então, utilizando esse mesmo método aqui, a gente vai fazer a terceira configuração. Quando a interface for normal, grande, né, eu quero que ela ocupe um espaço com os meus containers sendo uma distribuição para uma tela grande. Eu posso fazer até para muito grande, né, mas a gente vai chegar só no terceiro item, que seria esse cara aqui, que seria uma interface de um desktop, né? Uma interface média de desktop, que seria maior que 992 pixels, né? Então a gente vai utilizar essa marcação aqui. Então, como que eu quero que ela fique? Então eu já tenho desenhado aqui, né? Eu quero que ela fique nesse formato. Então nesse cara, ó, esses caras aqui não mudam, tá? E eu vou mudar os banners 1, 2 e 3. Eu vou só mexer nesses 3 aqui, porque é eles que vão fazer a modificação a partir
configuração da resolução que a gente quer, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no banner 1, né? E eu vou colocar a mesma coisa, mas só que agora eu vou utilizar a interface média. Então, vai ser call traço md traço. Agora, quantas colunas que ele vai ter que ocupar? Vamos olhar lá, ó. Como eu tenho 12 colunas, ele vai ocupar 4, 4, 4. Então, esse cara vai ocupar 4 colunas. Eu vou copiar esse cara porque quando essa interface for média, o banner 2 também vai ocupar 4 colunas, né? E esse cara aqui também vai ocupar 4 colunas. Eu não preciso modificar os demais, ele vai continuar do mesmo jeito. Então agora é só salvar, salvei. Vamos lá olhar como é que ficou agora. Vou atualizar aqui. Olha lá, olha, já fez a configuração, né? Ó, quando eu for reduzindo, vai chegar no momento que ele vai passar daquela resolução em pixels lá, ele reduz e aqui ele já vai se transformar no tamanho. Então, por exemplo, todas as imagens, figuras, texto que a gente vai colocar dentro de cada container usando essa configuração. E fica muito fácil para a gente colocar as tags aqui utilizando esse arquivo CSS que a gente baixou do Bootstrap, né? Beleza, pessoal? Bem, gente, o que eu tinha para falar hoje é isso. Os arquivos eles estão no Moodle, então fica fácil para vocês também estar acompanhando. Um abraço a vocês aí e até a próxima aula.